Gente, enquanto o Christian está ali procurando o arquivo para passar para a gente aqui, eu queria saber se mais alguém entrou nessa reunião, porque eu não estou conseguindo acessar todo mundo aqui na minha telinha, não aparece que está a primeira vez aqui com a gente. A Débora, que legal, Débora, legal ter você aqui. O Cristiano Cordeiro. Eu queria dizer para vocês que também é um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês se sintam à vontade, sintam-se bem-vindos, tá? E que vocês possam ficar esse momento aqui com a gente e partilhar conosco esse momento dessa reunião aqui, tá bom? Obrigada. Tudo bem, Christian? Eu vou fazer o seguinte, então, para não atrasar muito, porque o tempo acaba passando muito rápido, eu vou chamar o pastor Marcos, que é quem vai partilhar uma palavra com a gente, e depois a gente passa os vídeos com a canção do pastor Rafa. Conseguiu? Ah, conseguiu. Então agora a gente vai trazer o pastor Rafa. Obrigada, Christian. Boa noite, tudo bem? Essa semana foi um pouco corrida. Eu não estava na escala de hoje, mas um colega nosso teve problemas e aí eu falei, não, me coloca no lugar. Só que a semana foi muito corrida, eu não consegui preparar nada do jeito que eu gosto de gravar. Então foi um pouco que na raça, foi tudo numa só. Mas essa música, uma música que me remete muito à adolescência. Eu gosto muito dessa banda, eu gostava muito mais, agora eu ouço um pouco menos, mas eu gosto muito. E ela serve às vezes para me lembrar que ele tá sempre com a gente, né? Independente de onde a gente vá, o que a gente faça, é importante saber que Jesus está sempre conosco. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem e toquem o coração de vocês nessa noite. Não há quem possa ficar tão longe que não possa ser visto assim. Os teus olhos estão em todo lugar, aonde quer que se vá, aonde quer que se vá. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu amar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Quando me levanto, quando me deito, até 1000 anos parecem dias. Não há palavras na minha boca, mas já existem sons nos teus ouvidos. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu amar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Se eu fizer a minha casa no mais alto,
eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Os teus olhos vão estar, eu sei. Os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Os olhos de Deus estarão em todo lugar, e graças a Ele por isso. Obrigada, pastor Rafael. Christian, você sabe dizer se o vídeo do Oséias está aí? Beleza? A gente vai ouvir agora Oséias, gente. Christian? Qualquer coisa, deixa esse por último, né? Se não tiver dando Talvez certo. seja melhor. Vamos fazer isso então, Christian. Vamos deixar para depois e eu vou chamar o pastor Marcos agora para partilhar com a gente a mensagem. Tá bom? Obrigada, Christian. Pastor Marcos, com você. Amém. Me escutam bem? Legal. Boa noite a todos, a todas, a todos. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico muito feliz com todas as oportunidades que eu tenho de estar aqui nesse lugar, nesse papel. Não de ensinar, porque eu não tenho toda essa... Eu não tenho roupa para isso, e teologar, mas de compartilhar com vocês o que a mensagem do nosso Mestre, do nosso Jesus, traz para o meu coração e aprender com vocês aquilo que essa mensagem reverbera daí para cá. Para mim é uma experiência que ao longo desse tempo de caminhada na garagem tem sido transformadora, tem sido um equilíbrio para minha sanidade, para minha vida e um refrigério. E eu agradeço muito, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Estou um pouquinho gripado, talvez aos poucos, de vez em quando vou fazer um... Vocês não fiquem tristes comigo, não. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí vocês respondem com a mãozinha ali no nosso meeting aqui. Na verdade, são duas perguntas. Respondam com franqueza para mim. Quantos de vocês aqui já ouviram, já sentiram no coração o chamado de Jesus? Jesus dizendo assim para vocês: vem comigo, anda comigo, segue comigo. Quem já sentiu isso, pode levantar a mão, por favor? Olha que bacana. Estou vendo aqui as pessoas que levantaram a mão. Bacana. Muito legal. E agora a segunda pergunta, né? Eu quero ver também. Quantos de vocês aqui ouviram, ao invés disso,
no coração sentiram com muita clareza Jesus dizendo assim: vai embora, pode ir, segue a sua vida. Segue a sua vida. Melhorou o áudio? Segue a sua vida, vai. Quantos já ouviram isso? Já sentiram isso? Ih, Pastor, eu não montão entendi a também. pergunta. Não é para entender mesmo, não, é para ficar confuso. Então tô dentro. É só para você me dizer assim, de pronto. Eu já senti Jesus falando comigo assim, vai. E eu já senti Jesus falando assim, vem. E é interessante que eu vejo que várias pessoas ouviram, sentiram as duas palavras, né? E era sobre essas duas palavras que eu queria conversar com vocês essa noite. Ao longo dos últimos dias, eu tenho lido muito o Lucas. E é curioso porque nessa leitura que eu fiz, essas duas palavras têm aparecido para mim de uma maneira diferente. E eu fiquei pensando em como Jesus é preciso, cirúrgico, na utilização delas. No vai e no vem. Jesus e seus vais e vens. E como que na boca de Jesus, esse vai e esse vem falam tanto sobre a pessoa que as escuta, que as sente. E é por isso, para entender um pouco melhor, que eu escolhi um dos textos de Lucas para a gente ler juntos, que está em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Alguém quer ler? Ou eu leio? Nádia, lê então pra gente, Nádia. Lucas 5, de 17 é o quê mesmo? 17 você vai ler bem, hein? Vai ler até o 27. Não tem problema ser uma linguagem um pouquinho diferente? Não, vai embora. Tá bom. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra. Desculpa, eu comecei no versículo errado, tá? Desculpa. Pois é, mas tudo bem. Desculpa mesmo. Um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali perto. Estes homens surgiram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Nisto chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar a ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto, acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: Amigo, os seus pecados estão perdoados. Quem é esse homem que blasfema contra Deus? Pensavam os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aí, para um pouquinho. Aí você grifa aí, ou então rabisca o seu celular, quem está lendo aí na tela.
pega a tua cama e vai para tua casa. E Jesus manda um vai. Vai. Prossegue. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos os que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor e glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos coisas realmente notáveis. Incrível. Mais tarde, continua? Continua, por favor, estamos terminando. Mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no guichê da coleteria. E disse-lhe o quê? Jesus lhe disse: venha comigo. Então Levi Opa! deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Venha. Vem. Tá ótimo, Nádia. Muito obrigado. Aí eu escolhi esse texto porque ele resume o que eu tenho lido ao longo desses dias no texto total de Lucas, assim. Que é esse ping-pong que Jesus faz entre vais e vens. Para algumas pessoas, ele fala vai, e para algumas pessoas, ele fala vem. E como a gente viu aqui no começo da nossa conversa, eu perguntei, algumas pessoas disseram, eu sinto Jesus dizendo vem para mim. Outras disseram, eu sinto Jesus falando vai para mim. E o que significa esse vai de Jesus para nós? E o que significa esse vem de Jesus para nós? Nesse texto, o vai de Jesus é apontado para um homem que a gente sabe pouco, em tese. Um paralítico. Se você depois pegar a sua Bíblia e procurar outros personagens que viveram a mesma experiência de ouvir um vai de Jesus, você vai encontrar, por exemplo, o endemoniado de Gadara. Você vai encontrar, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Você vai encontrar, por exemplo, a mulher pecadora do vaso de alabastro, que diziam que era prostituta. Você vai encontrar o cego de Jericó. Todas pessoas que Jesus olhava e tinha uma ação bem característica. São pessoas que carregam dores muito profundas, tanto físicas quanto na história, e que por conta disso, elas são proscritas, elas são colocadas de lado, à margem da sociedade. Elas vivem numa situação de rejeição social, cultural e, sobretudo, religiosa. E nesse ponto, talvez muitos de nós aqui consigamos encontrar uma certa similaridade, ou a gente consegue se colocar no lugar dessas pessoas. Porque nesse ponto, nesse dedo apontado da religião para essas pessoas, o ser quem elas eram era o bastante para se dizer que elas eram pecadoras. Como que eu sei disso? Porque em João 9, há uma conversa entre os discípulos e Jesus, em que eles perguntam a Jesus, Rabi, esse homem cego, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Era aquela visão daquela sociedade. Uma pessoa que carregava consigo uma diferença, uma pessoa que carregava consigo algo que afastava da sociedade daquela maneira, só poderia ser daquela forma porque ou ela tinha um pecado, ou ela tinha
era de fato uma pecadora, ou ela tinha dentro dela, no sangue dela, na herança dela, um pecado que faz, inclusive, que o Deus a amaldiçoasse. Vocês conseguem sentir o peso disso? Vocês conseguem sentir, se colocar nesse lugar? Eu tenho certeza que não é difícil para a maioria de nós aqui, que já viveu situações muito difíceis nas nossas vidas, em que todo mundo, o nosso núcleo mais próximo, às vezes a nossa família, as nossas igrejas, os homens que se diziam mais entendidos do que todos, principalmente do que você, a respeito de Deus, te apontavam o dedo e diziam que você era um erro, que você é algo amaldiçoado, que você é algo abominável, e que esse algo é por sua própria culpa, e que esse algo é porque você, com certeza, bem no estilo Jó, né, amigo de Jó, deve ser porque você tem algum pecado escondido aí por trás das suas ações. E Jesus, ele olhava para essa situação quando chegava para ele, e é claro que ele via todas as mazelas físicas, as mazelas sociais que o camarada carregava. Mas a primeira coisa que brilhava no olho de Jesus, e a gente vê isso em todos esses textos, é que ele ia direto na alma dessas pessoas. É que ele entendia que ali dentro, além de todas essas dores, havia uma dor que era talvez a maior. Porque essa imposição de culpa, ela corrompia a própria visão daqueles que estavam ali, que se achavam indignos, que se achavam impuros, que se achavam não merecedores. E Jesus olhava para essas pessoas, olhava para a fé dessas pessoas que conseguiam vencer essa barreira imposta pela religiosidade e essa barreira na própria visão sobre elas, essas pessoas que conseguiam, num esforço absurdo, superar uma culpa, uma vergonha, e até ele fazia questão de ser uma chave que virava um cadeado que prendia essas pessoas em correntes e as libertava de imediato. Porque aquele pecado que elas mesmas imaginavam que carregavam, de fato, não existiam. Elas sempre foram livres. Sempre foram livres. E Jesus devolvia essa liberdade antes de qualquer coisa. Ele fazia questão de devolver e de curar a alma dessas pessoas. Devolver a alma dessas pessoas a uma situação de dignidade, de liberdade. E a cereja do bolo nessa libertação de uma culpa que essas pessoas nem sabiam, de fato, a origem, não conseguiam perceber, não conseguiam enxergar. O que foi que eu fiz? Mas eu devo ter feito alguma coisa, eu não sei o que eu fiz. A cereja no bolo que tirava esse peso, que tirava esse nó, que tirava essa armadilha da cabeça delas, do coração delas, da alma delas, era pequenininha, numa palavra só. Era esse poderosíssimo vai. E eu fico muito feliz quando eu começo perguntando para vocês assim, quem sente Jesus dizendo vai para a sua vida? Porque Jesus, ele diz, vai, para que você pegue toda essa porcaria,
para que você pegue tudo isso que te impuseram e que você em algum momento acreditou, comprou e se colocou, se viu numa situação infeliz, num buraco absurdo que te consumiu. Ele diz, pega tudo isso e joga fora, meu irmão. Porque a partir daqui, eu estou te dizendo, ergue a tua cabeça, mete o pé e vai na fé. Vai viver a tua vida. Vai em paz, vai ser feliz, vai viver. O vai, meus irmãos, o vai ele tem características, eu escrevi 3, que são lindas. O vai não é um convite, o vai é uma decretação. Se Jesus disse a vocês vai, acabou, é porque vai mesmo. Não se prende a nenhuma imagem que é feita sobre você por aquilo que você é. Não se prende àquilo que uma visão religiosa fala sobre você por algo que você você não escolheu. É simplesmente você, é quem você é. E Jesus diz para você, disse para aqueles homens, e diz para você, e diz para mim, vai, é um decreto, vai, não tem mais o que ser discutido. Aceita. Esse é um outro lance muito bonito, não vai? É uma aceitação. Cara, aceita. Não é você isso. Isso é o que eles dizem de você. Eu estou dizendo, os seus pecados, esses tais pecados, eles não existem mais. Nunca existiram. Estão perdoados. Só vai. E ele é definitivo. E sabe o que significa ser definitivo, irmão? Significa, eu sei que tem algumas pessoas que vieram essa noite aqui na garagem, talvez eu fale alguma coisa meio absurda. Mas, cara, se você volta aqui toda quinta-feira, atrás desse vai, se você volta aqui toda quinta-feira esperando ouvir uma palavra que te diga assim, eu não sou culpada. Eu não sou culpado pelas coisas, pela minha vida ou por eu ser quem eu sou. Eu não sou culpado. E eu preciso que alguém me diga, eu preciso que Jesus me diga. Jesus já disse. E já está dito. É definitivo. O que significa dizer, meu irmão, minha irmã, que você não precisa de igreja. Você não precisa de garagem. Você não precisa de um pastor lembrando a você isso. Porque você precisa abraçar isso de uma vez por todas para a sua vida. Abraça isso para sempre. De hoje, se o dia é hoje, se caiu a ficha para você sobre isso hoje, então abraça isso hoje e não deixa perder nunca mais. Tu é livre. Ninguém vai te prender mais em corrente nenhuma, como foi feito com o homem de Gadara. Ninguém vai dizer que você não é digno, como foi dito para a mulher do vaso de alabastro. Ninguém vai te empurrar de um lado para o outro, achar que você não é impura como aquela mulher do fluxo de sangue. Não, você não vai ser tratado, porque eles mesmos eles receberam aquilo e nunca mais viveram aquilo, e você não vai mais viver isso. A partir de hoje, você não vive mais isso. Você é livre. Não volta aqui na quinta-feira que vem. Não volta aqui no domingo. Se for por isso, você não precisa, porque Jesus ele está com você todos os dias, relembrando você todos os dias que você é livre. Em nome de Jesus, você é livre de tudo isso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, irmã. Amém. Você é livre. Ser livre em nome de Jesus. Ser livre em nome de Jesus. Você não precisa de mais nada.
Mas tem o vem. E aí é curioso por que eu gosto desse texto, né? Porque depois desse rolo aí, de encontrar um homem que foi tão massacrado, e a gente lembrar de tantas outras figuras massacradas pela religiosidade, e que nem sabiam por que elas se sentiam tão culpadas assim, Jesus encontra Levi, o Mateus, que aqui na leitura da nossa querida Nádia está como cobrador de impostos, né? Que é bonitinho. Ou também podemos chamar de publicano. Bonitinho. Se você for olhar o The Chosen, quem vê o The Chosen aí? Pô, The Chosen, fala pra mim, Mateus é ou não é um fofo? Eu acho o Mateus um fofo. Mateus, ele parece o... Sabe quem? Ele parece o Spock. Ou então o Data de Jornada nas Estrelas. Ele parece um... Ele é fofo, cara. Ele é um cara assim... Só que não. Só que não. A série é ótima. O personagem é maravilhoso. Mas não, Mateus não. Mateus é um publicano. E ninguém botou uma arma na cabeça, pelo menos não está dito aqui, para que ele se tornasse um. O que a gente está falando aqui é de uma pessoa vista como um traidor de seu povo. O que a gente está vendo aqui é uma pessoa que, se não, diante de uma relação de impostos ali, de cobrança, se aquela pessoa que ele está cobrando não pagasse o que devia ser pago, rapaz, as consequências disso poderiam ser perda de propriedade, poderia ser prisão, poderia ser castigos físicos, sei lá. E o pior, esse cara que tinha essa autoridade gozava de privilégios econômicos. Econômicos. Esse cara não era igual ao paralítico. Esse cara não era igual a nenhum desses outros personagens que a gente falou. Esse cara sabia muito bem os calos que ele estava pisando. Aqui na nossa igreja a gente trata pecado em 3 frentes. O pecado é aquilo de mal que a gente faz contra o outro, contra nós mesmos e contra a criação. E no caso específico do nosso querido Levi aqui, eu não tenho a menor dúvida de que para os irmãozinhos lá dele, para o povo dele, aquilo ali é uma figura de um pecador. E Jesus, ele se encontra com o nosso querido Mateus. Essa figura. Um pecador. Como eu, como você. E Jesus não diz: teus pecados foram perdoados, vai em paz. Jesus diz o quê? Só vem. Só vem. Só vem. Sabe quem mais ouviu isso? Um jovem rico. Um jovem rico procurou Jesus uma vez para tentar entender os segredos da eternidade, da vida eterna. E Jesus deu aquela aula para ele, pá, tal, não sei o quê. E o cara não ficou satisfeito. E no final Jesus falou o que para ele? Tá bom, meu irmão. Até notei, ó. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, adivinha que palavra que ele disse? Vem. Vem e segue-me. Jesus usava vem para pessoas muito específicas também. Pessoas que essa tal cura do pecado não era assim. É algo diferente. O vem é diferente.
Tem um outro texto muito bom aqui, que eu acho que vale a pena a gente ler, que está em Lucas 14. Eu vou ler rapidinho, só um pedaço aqui, que acho que é bem, ele explica bem o que é. Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer. Olha, eu vou ler o trechinho todo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe, e mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mais para frente, olha, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eita! E eu perguntei no início do culto, quem aqui sente no coração Jesus dizendo, vem? Fala para mim, quando você levantou sua mão, você não sentiu uma alegria assim, falando, eu vou. Eu sinto no coração Jesus me dizendo, vem para seguir com ele por esse caminho. Meu irmão, esse vem, ele é muito poderoso. Esse vem tem um significado. Esse vem, diferente do vai, que é uma decretação, esse vem é um convite. Vem quem quer. Se você quiser vir comigo, pega a tua cruz e vem. Esse vem, ele não é uma aceitação. Esse vem, ele implica em renúncia. Esse vem leva aquele que recebeu esse convite a uma reflexão muito profunda. Porque se você de fato ouviu esse vem, minha irmã e meu irmão, é porque Jesus está te chamando para um processo, para uma caminhada transformadora, de metanoia, não de arrependimento simplesmente, mas de mudança de vida. Você vai precisar parar um pouco e tentar olhar o que há na sua vida, agora sim, assumindo, né, que tem coisas na minha vida, escolhas na minha vida, que de repente precisam ser corrigidas e que não vão ser corrigidas magicamente pela ação do Espírito Santo no 3, 2, 1, mas vai ser na caminhada com Cristo, na vida, vivendo eu imperfeito entre imperfeitos, aprendendo a dificílima arte de desculpar e de pedir perdão. Veja, é tão bom ouvir esse vai. Não vou dizer que não é bom ouvir esse vem, mas é outra coisa. É uma responsabilidade que a gente precisa assumir. É um autoconhecimento muito profundo que a gente precisa encarar. É descobrir de fato o que tem dentro de nós, onde a gente está de fato, verdadeiramente, não é aquele pecado que dizem que a gente está pecando, não. É que há dentro de nós, qual traição que nós cometemos e que a gente escondeu debaixo do nosso tapete. Qual erro que a gente cometeu com o irmão que precisa, nesse momento, ser corrigido? Qual é a omissão que precisa se tornar ação? E isso a gente só consegue aprender e transformar através desse convite de caminhada, de vem. Vem. Caminhando para o encerramento,
esse texto que eu escolhi, o texto 5, ele é um texto que tem uma dicotomia. Ele bota um personagem de um lado, ele bota um personagem de outro, e fica simples de ver essas diferenças. Só que a vida é muito maior do que um livro. A vida é complexa, nós somos complexos. Então, eu fiquei feliz de ver que várias pessoas levantaram a mão e disseram, eu ouço, vem. E ao mesmo tempo dizem, eu ouço, vai. Porque é sobre isso. Nós, de fato, somos essa teia, nós somos essa complexidade. Nós somos aqueles que ouvem, vai. E nós somos aqueles que ouvem ao mesmo tempo, vem. Por isso, essa noite, eu queria encerrar repetindo. Para você que ouviu vai aqui, ou para você que ouviu vai, mas não ouviu com muita firmeza, eu vou te falar, irmão. Vai, em nome de Jesus. Se liberta dessa culpa e vai. E a partir desse vai, de assumir esse vai, eu digo para você, eu digo para mim, vamos viver esse vem transformador. Vamos viver esse vem de mudança de vida, de metanoia, assumindo os nossos erros, não escondendo-os mais. E na caminhada da vida com Jesus, lapidando nossa alma, nosso ser, para que no final possamos algum dia, um pouquinho mais felizes, dizermos que chegamos um pouquinho mais perto dele. Vamos tentar se aproximar desse vem, abraçar esse vem, encarar o quanto ele é difícil, sim, muitas vezes. Eu sei o quanto ele é difícil. Mas é o único caminho. Porque talvez, no final, o seu vem e o meu vem seja dizer para aquele que está completamente perdido, entregar para ele de uma só vez, em nome de Jesus, vai em paz e seja feliz. Vem e vai, vai e vem. A gente está dançando nisso, juntos. Se desfaz do que não te pertence e abraça quem você é, sem medo. E permita que a vida, e eu peço isso muito para mim, porque eu tenho muita coisa para corrigir. Permita que a vida em Jesus, com Jesus, através desse convite, de mim, um filho amado de Deus que o alegra, em quem ele sente prazer. Essa é a mensagem que eu queria trazer essa noite. Amém? Amém, amém. Amém, pastor Marcos. É sempre um privilégio estar nessa reunião aqui, mas é muito gratificante te ouvir, pastor. Sempre uma mensagem tocante que faz a gente realmente refletir em muitas coisas. Obrigada pela partilha. A gente fica até sem palavras, né? Então, para dar uma pausa aqui para a gente refletir mais, Christian, você conseguiu o arquivo da música do Oséias? Eu vou tentar aqui. Tá bom, tenta aí. Enquanto o Christian está tentando lá, agora vai chegar um momento para que você que está aqui a primeira vez com a gente, que não sabe como é que funciona a nossa rotina aqui, sempre ao final da partilha da mensagem,
a gente costuma abrir oportunidade para você levantar a sua mão e falar com a gente algo sobre a mensagem, tá? Mas a gente pede, por favor, eu vou estar mediando isso, que não seja nenhuma dúvida teológica, porque a gente deixa isso para um outro momento, é algo referente a partilha, algo que você sentiu o desejo do seu coração, e eu vou ter que pedir para que seja breve, no máximo 2 minutos, porque a gente às vezes dá 3 minutos e a pessoa fala 5, 6, 7, não dá tempo de todo mundo falar, tá bom? Então a gente vai ouvir a música do Oséias, daqui a pouco eu volto para a gente fazer essa partilha aqui nossa, tá bom? Pode botar, Christian. Não está indo, né, Christian? Eu também tentei verificar aqui e não estava abrindo para mim também, não. Tá complicado. Então, sem problemas, a gente vai ficar devendo e fica para uma próxima oportunidade a gente colocar a canção que o Oséias ia partilhar com a gente aqui. Como eu disse, chegou o momento agora em que a gente faz uma troca, e você que deseja partilhar, que está aqui pela primeira vez, deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, você não precisa abrir sua câmera, você fica à vontade se quiser falar, tá? Só se identifica, vai levantar sua mão, eu vou te chamar, você vai fazer a sua partilha junto com o pastor, com a gente aqui, e eu peço mais uma vez que sejam breves ao falar, no máximo 2 minutos, porque quando a gente dá 3, as pessoas falam mais, e eu vou ter que cronometrar para a gente não estourar muito tempo, tá bom? Então, até agora só tem o Wallace que levantou a mãozinha dele. Vamos lá, Wallace, quero te ouvir.